Completando 14 anos de atuação em uma área extremamente importante para pacientes oncológicos, a fisioterapeuta Érica Cavalheiro abre as portas da Clínica Viver para compartilhar com a persona os benefícios e os desafios do seu trabalho. Érica, tudo bem? Queria começar essa nossa conversa contigo contando pra gente como que aconteceu a escolha desse trabalho tão desafiador. É um prazer te ter aqui, Grazi, e contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória dentro da fisioterapia e oncologia. Então, quando eu fiz o meu vestibular, fiz a faculdade, que eu me formei aqui na UFSM em 2009, nem existia na época da faculdade a disciplina de fisioterapia e oncologia. Mas existia dentro de algumas disciplinas, dentro da saúde da mulher, principalmente a parte do câncer de mama. E essa parte que me despertou, me aflorou, assim, o desejo de atender oncologia. E aí eu fui me interessando, fiz o meu TCC dentro da oncologia, o meu TCC foi em câncer de mama masculino, fui bolsista no USME, fui cada vez mais me interessando pela onco. E aí, então, fiquei sabendo da residência em Porto Alegre, fiz a prova, a residência em oncologia e hematologia. Passei na residência, me fui de muda para Porto Alegre, fiquei lá os 2 anos da residência. Terminei a residência. Durante a residência ainda tive a oportunidade de ir para o Rio, no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Fiquei por 2 meses lá fazendo estágio. Lá eles são 4 hospitais, eu fiz um tempo dentro do hospital que é só mama e outro que é só pelve, só os tumores pélvicos. Voltei para Porto Alegre, finalizei a residência, entrei no mestrado, depois fiz o meu doutorado também na URGS, lá em Porto Alegre, e nesse meio tempo fiquei indo e voltando, voltei a Santa Maria, né, sou daqui de Santa Maria, e fiquei indo e voltando Porto Alegre, Santa Maria. Quando tu ingressou na fisioterapia, tu não tinha nenhum contato com essa área de atuação, que é com a oncologia? Não tinha, Grazi. Porque a única atuação que a gente tinha mais, assim, era em câncer de mama. Só que a fisioterapia e a oncologia é um leque muito maior que o câncer de mama. A gente pode atender os tumores hematológicos também, que são os linfomas, as leucemias, mieloma múltiplo, e todos os tumores, não só os tumores de mama, os tumores gastrointestinais, então os tumores do cólon, os tumores ósseos, os tumores de pele. Então a gente tem um universo assim de pacientes que a gente pode estar atendendo que não se restringem só à mama, que foi onde eu descobri a oncologia. E aí depois eu comecei a fazer especializações, comecei a fazer cursos de formação para conseguir dar conta dessa outra demanda que cada vez mais cresce, né? A fisioterapia em oncologia hoje cresceu assim, ó, monstruosamente. E só para te ter uma ideia, ela foi regulamentada dentro da fisioterapia como uma especialidade da fisioterapia em 2009, no ano que eu me formei na faculdade. Então, ela é uma área relativamente nova, né? Eu me formei há 14 anos, então há 14 anos ela é regulamentada como uma especialidade da fisioterapia. Até agora a gente também tem provas, que a gente faz prova para título de especialista. Eu também fiz a prova para título de especialista. Sou fisioterapeuta especialista em oncologia, titulada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Oncologia e pela Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia. A tua residência em Porto Alegre, como tu comentou, tu esteve em várias cidades brasileiras estudando isso. Ao que se deu a tua vinda de volta para Santa Maria? Motivos pessoais, né? Então eu acabei voltando, meus pais são daqui, né? E eu quis voltar e me fixar aqui. E aí aqui em Santa Maria também não tinha ninguém que atendesse essa demanda. Então eu vi que também era um campo deficitário dentro da fisioterapia, onde eu poderia me estabelecer e trazer muitos benefícios para os pacientes que acabavam ficando, assim, entre aspas, a gente pode dizer, desassistido dessa especialidade, né? E hoje eu vejo isso, por exemplo, eu tenho pacientes que são de toda a região da Quarta Colônia, tenho pacientes que vêm de Rio Grande, Uruguaiana, Alegrete, vêm de outras cidades da fronteira também para cá, porque nessas cidades também carecem
muitas vezes desse tipo de profissional especializado em oncologia, né? Todo paciente que chega até ti, é claro, chega frágil. Quais são os benefícios que o teu trabalho agrega na melhoria da qualidade de vida dele? O foco é sempre pensar em qualidade de vida, né, Grazi? Em pensar como que uma doença como o câncer, que debilita não só fisicamente essa pessoa, mas emocionalmente, né? Ele é uma doença que tem todo um estigma de morte, né? Então a gente tenta cada vez mais quebrar um pouco esse estigma, porque a pessoa vai viver por muitos anos com esta doença, curada ou não, né? Então a gente está sempre com o foco no dia. O que nós podemos melhorar? Então a gente faz uma avaliação nesse paciente, o que eu posso melhorar nele, porque durante o tratamento ele vai passar pela quimioterapia, pela radioterapia e pela cirurgia. E em algum momento do tratamento, a fisioterapia vai estar auxiliando ele a que ele consiga ganhar mais autonomia, do tipo, como eu estava te contando a história do meu paciente, que foi uma vitória para ele quando ele conseguiu tomar banho em pé sozinho. Então isso é uma recuperação da sua autonomia. Então a fisio consegue fazer isso como? Trabalhando força muscular, trabalhando equilíbrio, sensibilidade. Os pacientes durante a quimio, existe uma sequela durante a quimioterapia que se chama neuropatia periférica induzida pela quimioterapia. O que é isso, né? Um nome tão grande. O que é isso? Acontece que a quimioterapia ela faz com que o impulso nervoso fique mais lentificado ou extremamente excitado. O que isso vai resultar no paciente? Ele vai ter dificuldade para, por exemplo, como a gente fez aqui, colocar um microfone, né? Colocar um brinco. Então ele perde essa apreensão de pinça simples, né? Até para cortar um alimento, não consegue segurar um talher, ele não consegue abotoar, né? Fechar o próprio zíper quando vai ao banheiro, né? Quando vai se vestir. Então ele perde essa sensibilidade. E essa sensibilidade vai aumentando, essa perda vai aumentando até que leva a uma perda de força e esse paciente começa a ficar debilitado para caminhar, porque ele vai perdendo força e isso leva a um isolamento social. E o outro oposto é quando ele começa a ter choques, ele vai pegar uma coisa, ele tem choque. Ele engole uma coisa, ele tem choque, né? Fica um gosto metalizado. Isso é do tipo de quimioterapia que esse paciente está fazendo. Em que momento do tratamento o paciente procura pelo teu serviço? Geralmente quando ele já está com alguma sequela, né? A gente sempre preconiza que esse paciente venha antes. Por exemplo, as mulheres que vão fazer uma cirurgia, né, da mastectomia, mulheres que passam por um câncer de mama, normalmente passam pela cirurgia de mama, seja retirando um setor da mama, né, só um pedaço, ou retirando toda a mama e depois segue o tratamento, fazendo a reconstrução da mama, simetrização. Então a gente idealiza que este paciente chegue antes que ele tenha sequelas muito grandes que o próprio tratamento vai levar ou o próprio tumor vai trazer a ele, né? Sejam essas sequelas funcionais de perda da autonomia, como eu falei antes, perda de massa muscular, a alteração na sensibilidade, a alteração do paladar. Então, a gente pede alteração também na questão de amplitude de movimento, né? Eu tenho aqui alguns aparelhos que tu viste, né? Porque a gente tem que trabalhar amplitude, porque eu tenho que pegar uma roupa no armário, né? Eu tenho que ter força para pegar um casaco que ficou guardado mais em cima, guardar um prato, né? Secar um copo e guardar. Então esse paciente acaba vindo para a fisioterapia quando ele começa a sentir essas necessidades, né? Opa, eu fazia isso, eu não estou fazendo, né? Mas a gente idealiza que ele venha antes. Então, quanto antes inicia esse acompanhamento contigo, maiores são os benefícios. Com certeza. Até porque eu também
posso entender o que ele já tinha previamente. Porque, por exemplo, como eu dei o exemplo do câncer de mama, que a mulher retira a mama, então ela vai ter alguns déficits de movimento, de amplitude do braço. Só que, por exemplo, eu tenho uma paciente que operou a mama esquerda e ela já tinha uma bursite no ombro. Então, ela já tinha uma dor pregressa ao tratamento todo da oncologia, né, da cirurgia, a restrição de movimento. Então, a gente teve que também entrar nesse campo. O que veio antes e o que veio depois, o que é uma sequela de fato do tratamento, né? E esse tratamento, né, esse acompanhamento que tu dá a partir do momento da cura, como tu mesmo disse, as pessoas elas seguem, né? Existe um pós, qual é a diferença do trabalho durante o tratamento e pós o tratamento com a quimioterapia? Eu procuro pegar esses pacientes mais nesse período mais crítico, né? E depois vou encaminhando ele para alguns colegas que trabalham com Pilates, né? E do Pilates eu faço essa progressão assim para uma academia, porque o exercício físico tem que ser uma rotina na vida desse paciente, na vida das pessoas em geral, né? Por quê? Porque ele é preventivo para uma recidiva tumoral, né? Esse paciente pode ter uma recidiva, ou seja, aparecer em outro local, e a gente já sabe que o exercício físico é protetor para isso, para todos os tipos de câncer e outras doenças, né? Então eu acabo pegando esse momento mais crítico, digamos, né, desse paciente, e depois eu vou encaminhando para os colegas, né? A gente tem um fluxo bem tranquilo e harmônico nisso, porque é a vida que segue, né? Vida que segue, ele não vai ficar um paciente eterno na fisioterapia, né? E de que maneira tu procura personalizar o teu trabalho para cada paciente? Isso vem sempre a partir de uma avaliação, né? O primeiro momento, o primeiro contato com esse paciente, ele vai me contar toda a história dele, né? Como que ele chegou até a mim, o porquê, os motivos o qual trouxe a mim, né? Se foi, por exemplo, pacientes da radioterapia, eu tenho muitos pacientes que fazem rádio, e durante a radioterapia existem algumas lesões de pele, né? Que esse paciente pode ter, que é a radiodermite. Hoje, uma das coisas que a gente mais o tratamento padrão ouro, que a gente pode dizer, para lesão de pele em termos de radiodermite é o laser. Então, o laser terapia, eu tenho essa formação em laser, fui a São Paulo fazer toda a formação de laser, e já faz 7 anos que eu tenho essa formação, e aí a gente consegue melhorar esse aspecto da pele do paciente e fazer com que ele termine o tratamento dele de radioterapia. Ele concluindo o tratamento, isso reflete em cura para ele. Tu entende? Então, a gente começa, tu vai passar pela rádio, pela químio, pela cirurgia. Este aqui vai passar só pela cirurgia e pela rádio. Esse foi só a cirurgia. Então, para cada paciente, a gente tem um olhar sobre ele, e mesmo assim, durante o tratamento, esses objetivos vão se realinhando, porque esse paciente também vai mudando de objetivos. Um exemplo volto a falar das mulheres de mama, que hoje é o que eu mais atendo, né? No início faz a cirurgia, fiz a mastectomia, não quero reconstruir a mama, já tô bem, né? Fiz a cirurgia, tá tudo, tô no lucro, tô bem, quero viver, tá, vamos lá. Daqui uns 2 anos me aparece esse paciente, Érica, pensei melhor agora que passou tudo, eu quero reconstruir minha mama, né? Procurei um médico, vou fazer a minha reconstrução da mama e tal. Outras já fazem no momento, eu já quero sair pronta, retira a mama e já quero na hora fazer a reconstrução. Então, o objetivo da fisioterapia é sempre alinhado com as necessidades do paciente e com as necessidades fisiológicas que ele apresenta naquele momento, as necessidades clínicas. A gente conversou um pouquinho antes, né, sobre, por exemplo, a questão da queda da imunidade, né, os pacientes que caem muito os leucócitos, os pacientes que caem muito as plaquetas, os pacientes da hemato acontece muito isso, né? Então, todo paciente que vai fazer químio, ele faz pré-quimioterapia um hemograma completo com contagem de plaquetas. Então, eu olho esse exame para ver
que tipo de exercício eu vou estar propondo para ele nesse momento. Por exemplo, um exercício de fortalecimento, né, com peso, com carga maior, para um paciente que está plaquetopênico, ou seja, está com as plaquetas muito baixas, não é o ideal. Por quê? Porque eu posso forçar e gerar um sangramento nesse paciente. Então, a reavaliação acaba sendo feita a cada momento no decorrer do tratamento, entende? Tu tá aqui dentro da Clínica Viver, um grande centro de saúde, mas tu também faz atendimentos domiciliares que auxiliam para quem não tem tantas condições em função da imunidade e do processo pelo qual está passando, seguir com esse tratamento junto contigo. Exato. Em alguns momentos, principalmente esse momento de pós-operatório, eu vou no domicílio, e aqueles pacientes que estão mais debilitados, né? A gente sabe que em alguns momentos se debilita muito, tu precisa do auxílio, né, de uma rede de apoio, né, da família. Então, é toda uma logística para trazer, né, quem vai trazer, quem vai buscar, quem vai aguardar, né? Então, eu acabo me deslocando, né? Porque a gente também tem que reavaliar a necessidade do paciente. Então, eu me desloco e vou no domicílio. Como tu falaste aqui, a gente é um centro, né? A Clínica Viver. Eu sou muito grata e muito feliz por estar. Eu ia te questionar isso. Eu sou muito grata e muito feliz por trabalhar aqui nessa clínica, porque ela me dá muito suporte, né? A gente trabalha em equipe, nós temos aqui uma equipe de enfermagem, uma equipe de farmacêuticas, toda a equipe administrativa, a equipe médica, né? Nós temos sempre um médico plantonista aqui para os pacientes que estão na quimioterapia, a gente tem a nutricionista e temos a psicóloga e mais o centro de pesquisa. Então, assim, a gente consegue conversar com todos os nossos pares, né? A nossa rede de apoio. Um acompanhamento completo. Completo, né? Para esse paciente, que é isso que ele merece. Ele tá passando por um período muito difícil, que merece todo o respeito, carinho, né? Acolhimento. Ele precisa entrar aqui na clínica e se sentir acolhido e seguro. Eu estou no lugar correto. É aqui que eu preciso estar e é aqui que eu vou receber a melhor assistência. Por isso, todos nós aqui temos formação nisso, né? Inclusive, eu dou aula como professora convidada na pós da UFN, que é uma pós em oncologia. Eu dei aula por um tempo também no Moinhos, na pós em fisioterapia e oncologia. E várias das gurias das enfermeiras aqui já foram minhas alunas lá, então todas as enfermeiras têm a formação em oncologia, todas as farmacêuticas têm formação em oncologia, têm pós-graduação em oncologia, a psicóloga tem formação em a Nutri, então todos nós somos profissionais especializados em oncologia e isso também traz uma segurança e uma qualidade técnica para o paciente, né? E isso faz com que a gente, profissional, também se sinta mais seguro para atender ele, né? E a gente vê que tu é uma profissional que busca muitas qualificações fora daqui, sempre pensando no bem-estar do teu paciente. Tu quer contar um pouquinho das novidades que tu trouxe para Santa Maria da tua última participação no Congresso Brasileiro? O Congresso Brasileiro, Grazi, ele acontece a cada 2 anos em uma cidade do Brasil. E esse ano foi em Gramado, bem pertinho. Mas já foi Salvador, já foi BH, a gente vai atrás, né? Como tu disseste, a gente vai na busca do conhecimento, né? O que muito se falou no Congresso é sobre a pré-reabilitação, a pré-habilitação, ou seja, esse paciente que passa pela fisioterapia antes de começar a quimioterapia, que aí entra naquilo que tu me perguntaste anteriormente, né? Então, a gente preparar esse paciente para o momento da quimio, para o momento da rádio e o momento da cirurgia. A gente avaliar esse paciente e conseguir preparar ele da melhor forma. Isso acarreta, influencia em desfecho, como que vai melhorar a cicatrização desse paciente, como que ele vai encarar melhor a quimioterapia, a questão de força muscular, a gente consegue dar um up, né, para que ele vá
para o tratamento um pouco melhor do que ele chegou, né? Eu sei que o turbilhão, quando a gente recebe o diagnóstico, é um turbilhão e um universo que se abre de coisas que tu tem que fazer, de exames, de médicos e tudo. Às vezes acaba que a gente fica um pouquinho na retaguarda. No momento eu preciso começar a quimioterapia. E a gente tenta dar esse gás. O grande boom foi essa questão da pré-habilitação, né? E também a reafirmação da fotobiomodulação, que é o laser e o LED. Né? Se falou pesquisas assim, magníficas dentro da radiodermite, dentro da neuropatia periférica. Então, anteriormente sempre se dizia assim, esse formigamento que tu tem nas mãos aí, isso aí vai ficar, isso aí não melhora. E hoje a gente sabe que existe sim uma parcela de pacientes, né? 20% dos pacientes vão ter isso como uma sequela permanente, mas a gente tem que investir, né, em tudo que a gente sabe que esse paciente pode melhorar muito. Então, se eu posso entregar qualidade de vida para essa pessoa, né? Como é que a gente não vai lançar a mão desses recursos que hoje a fotobiomodulação consegue nos dar, né? Tanto para neuropatia, quanto para radiodermite, quanto para perda de força, para imunidade. Tem várias coisas que a gente pode estar utilizando nos pacientes. A gente conversou bastante sobre a tua formação, né? Sobre o preparo dos pacientes, mas eu queria saber como que tu te prepara para lidar com tantas emoções, né, que chegam até ti. Eu aprendo muito com os pacientes, né? Cada dia é um novo dia, assim, e trago isso para minha vida pessoal. Eu faço terapia. Salve a minha psicóloga. Eu faço terapia porque não tem como, a gente é um ser humano, né? Não tem como muitos casos baterem na gente lá no fundo, né? E mexerem também com questões internas nossas, né? Mas aqui eu sou uma profissional, então eu tenho que estar bem, né? Não digo, a gente não tem que estar 100% com um bom humor, né? Mas a gente tenta acolher esse paciente e entender o momento que ele está passando, né? Tenta ser recíproco, entender o que ele está passando, né? Se colocar no lugar do outro e entender o que ele está passando. Então, eu procuro me preparar emocionalmente, né? Para que eu consiga ser uma profissional que ele precisa no momento. Embora muitas vezes eu já chorei com o paciente, né? Ontem eu dei alta para uma paciente, ela disse, Erika, eu não aceito a minha alta. Tipo, vamos fazer assim, nós vamos marcar um café num outro dia, fora daqui, só pra gente tricotar. E ela diz, vamos tricotar um pouquinho aqui, ó. Aí ela disse, vamos passar a linha aqui. Eu disse, é isso aí. Então, tem pacientes que se tornam amigos, me convidam para os seus aniversários, tem pacientes esse que eu te falei que chorou no dia que ele conseguiu ficar em pé para tomar banho sozinho, ele é um que me liga sempre no Natal para me desejar Feliz Natal, um paciente de anos, né? Então a gente acaba criando laços, vínculos com esses pacientes. A questão da perda também, né, é uma coisa que me impacta, né? Sempre que eu perco um paciente, que um paciente vem a óbito, eu também sofro, né? Eu penso na família, geralmente eu consigo fazer um bom vínculo com a família. Inclusive hoje, esse colar que eu coloquei não é à toa. Isso aqui foi uma paciente minha que faleceu e a irmã dela, depois que ela faleceu, veio aqui no consultório me trazer como uma forma de agradecimento, porque eu fiz muita diferença na vida da irmã dela. E ela disse assim, Erika, a Mana passou por tanta dor e contigo a gente conseguiu amenizar esse processo de dor. Então é isso, assim, eu vejo que a fisioterapia pode auxiliar os pacientes a passarem por este processo de doença do câncer
de uma maneira mais leve, mais funcional, mais autônoma, né? Sem a gente centralizar tanto na doença e a gente conseguir potencializar o que tu tem de bom, vamos potencializar isso, vamos pensar aqui, e aí a gente consegue, mesmo que esse paciente venha a óbito, né? A gente muitas vezes entende como vir a óbito a falência total, né? Tipo, meu Deus, falhei como profissional. Não, né? O óbito, a morte faz parte da vida também. Alguns pacientes irão falecer e em algum momento, seja por ordem do câncer ou seja por outra, né? Infartou, se acidentou de carro. Eu já tive pacientes que vieram a falecer por outras desordens que não têm nada a ver com câncer, né? Então a gente tenta também conversar isso com os pacientes, né? De uma forma mais suave, porque o câncer também cada vez mais é entendido como uma doença crônica. Então, assim como a gente tem um diabetes, como a gente tem uma doença cardíaca, pacientes vão viver por muitos anos tendo a doença, mas sendo manejada, sendo controlada, né? Então, e a físio vai acompanhar ele em alguns momentos dessa trajetória, assim, e que seja o mais suave, né, o mais funcional possível, permanecendo a autonomia, que eu possa viver socialmente, né, eu possa ir num coquetel, né, que eu possa ir socializar com a minha família no domingo, sem conseguir me sentar bem, sem dor, né? Então a gente tenta fazer com que essa pessoa viva melhor com ou sem o câncer. Você se sente privilegiada com essa missão de vida? É um propósito de vida. Quando eu me propus a ser fisioterapeuta, não sabia que teria essa trajetória dentro da onco. Eu fui me descobrindo, né? E me sinto, assim, uma privilegiada por poder acompanhar tantos pacientes. Agora, em agosto, agora faz uma semana, eu fiz 14 anos de formada e eu fui calcular quantos pacientes eu tinha atendido e tal. Deu 33.691. E eu fiquei, Jesus, eu não tinha nunca parado para pensar nisso. Eu disse, quantas vidas, quantas pessoas passaram, né, pelo meu consultório, por mim, desde lá da residência, desde a faculdade, né? Eu trabalhei no Hospital Mãe de Deus também, em Porto Alegre, um período antes de me fixar em Santa Maria. Então, assim, ó, a gente vai passando por tantos lugares, né? E a gente tenta deixar sempre uma lembrança boa para os pacientes, né? E também de competência. É isso que eu quero. Quero que ele não seja só meu amigo, mas que ele me entenda que eu estou aqui como uma profissional para auxiliar ele a passar por este momento.